Meu amigo vascaíno, um bom dia, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Vascão da Gama. E olha, hoje o dia começou agitado, um bate-boca intenso aí entre o Ramon Dias e o Vasco da Gama. Ramon Dias ontem deu algumas declarações na apresentação dele lá no Corinthians e caíram muito mal no departamento de futebol do Vasco da Gama. O Paulo Salomão hoje, nosso responsável pelo departamento jurídico aí, deu uma espinafrada no Ramon Dias, chamou o Ramon Dias de mentiroso. A gente vai explicar muito essa situação do sócio torcedor a todo vapor, a Nike chegando aqui nos Gigantes da Colina, e vamos falar muito sobre Vasco da Gama e Atlético Goianiense. Laureano Paê vai para o jogo, o Souza, Alex, Coutinho vão para o jogo. A gente vai explicar tudo isso aqui para vocês, inclusive a logística para esta partida. Meus amigos, vamos falar também muito sobre a situação envolvendo reforços aqui no Vasco da Gama, porque hoje será dia de anunciar mais um reforço. Além disso, o Vasco da Gama aí tenta um zagueiro, avança por atacante e o seguinte, o Vasco não desistiu de um negócio aí, de um reforço para o meio campo. Vamos explicar tudo isso. Peço a você que não é inscrito no nosso canal, para você se inscrever, deixar o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Vamos lá, pessoal. Hoje a manhã começou agitada por conta dessa situação aí envolvendo o Ramon Dias, né? O Ramon Dias ontem deu declarações polêmicas lá no Corinthians, falando que o Vasco faltou com respeito, né? Que a 777 demitiu ele via Twitter, e o seguinte, que o Vasco, por intermédio ali do Pedrinho, não o procurou. Hoje, na parte da manhã, o Paulo Salomão desceu o cajado para cima do Ramon Dias e disse que ele é mentiroso. Por quê? O Vasco, assim que o Pedrinho assumiu a situação do controle acionário da SAF, ele foi atrás do Ramon Dias, dos empresários ali do Ramon e do Emiliano, para se chegar a um acordo, né? Então, ele dizendo aí que não tem procedência o que o Ramon Dias falou. A situação é tensa. Vasco que vai ter que pagar essa multa rescisória aí, intensa aí do Ramon Dias, que até acionou a FIFA. Sobre a situação do sócio-torcedor, o sócio-torcedor está todo vapor. Nessa madrugada, mais de 700 vascaínos ingressaram aí, atenderam um clamor que a gente e outros canais estamos fazendo aqui, e já somos ali, ó, 44.935, rumo aos 50 mil sócios torcedores aí. O Vasco aí que nas próximas horas, nos próximos dias, deverá chegar à marca de 50 mil sócios torcedores e rumo aí aos 100 mil sócios torcedores. Meus amigos, situação aqui do fornecedor de material esportivo, tá? O Vasco da Gama não está satisfeito com essa situação da capa. Essa última aí foi a gota d'água, porque o Vasco vendeu cerca aí de mais de 50 milhões aí em camisas do Felipe Coutinho, certo? Só que o Vasco só recebe 13% de royalties ali da capa. Então é o seguinte, ontem o Edmundo trouxe essa novidade que a Nike
poderá ser o fornecedor de material esportivo do Vasco da Gama. A gente tem novidades com relação a isso, tá? A Nike tirou toda a operação dela do Brasil. A Nike tem interesse em pegar o Vasco? Tem. Mas a Nike pede pelo menos um ano para poder confeccionar, fazer a logística aí dos uniformes do clube que ela pega, entendeu? Então ela precisaria pelo menos de mais um ano. Então essa situação aí da Nike existe, só que é um futuro, a longo prazo ali, porque a situação das conversas começaram agora, certo? Em 2024, ela pede até ali 2025 para fazer toda a logística ali. Então, o Vasco teria que fazer um contrato mais curto aí com outro fornecedor de material esportivo para lá no finalzinho de 2025, começo de 2026, contar aí com a Nike, que é a forma como ela age aí. A Nike que estará voltando aí ao Brasil no segundo semestre de 2025. Perfeito? Bom, meus amigos, com relação a Vasco da Gama e Atlético Goianiense, tá? Um jogo que dá para o Vasco da Gama vencer, e o que nos deixa mais satisfeitos aqui é que o Vasco pode bater ali mais um jejum, 4 vitórias consecutivas, algo que não acontece desde o Campeonato Brasileiro de 2012, tá? Então, é o seguinte, tá? O Paiva vai poder contar sim com o Paê viaja normalmente. O Vasco está fazendo um treino agora no CT Moacir Barbosa e viaja na parte da tarde, tá? Então, a tendência, tá, é que o Felipe Coutinho viaje. Essa é a tendência, que ele esteja ali com um plantel, porque o Vasco não retorna ao Rio de Janeiro. A informação que a gente teve ontem é que o Vasco da Gama vai treinar no CT do Vila Nova, perfeito. O Vasco vai treinar lá e vai descer direto para Belo Horizonte. O Vasco não vai voltar para o Rio de Janeiro. Por que, Laureano, isso? Porque o Vasco faz 2 jogos fora de casa. Não teria necessidade do Vasco ir a Goiânia, voltar para o Rio, para depois ir para Belo Horizonte, porque o jogo contra o Galo já vai ser no próximo domingo. Então está muito próximo aí. Agora, a situação do Souza. O Souza, apesar de já estar inscrito no BID, não vai para a partida. O Alex Teixeira também não vai, certo? É essa a situação. Hoje é dia de anúncio. O Emerson Rodrigues deverá ser anunciado e na quinta ele será registrado aí no boletim informativo da CBF. As negociações com relação a reforços avançaram muito. O Vasco propôs aí ao Cagliari, clube aí do Minas, um empréstimo com opção de compra pelo zagueiro. Zagueiro que a gente conhece muito bem aí dos tempos de Palmeiras, Barcelona, que viria para fazer dupla de zaga ali com o João Vitor. Então, houve ali um avanço, né? E seria um dos melhores zagueiros em atividade no Brasil. Situação do Brian Rodrigues da mesma forma. A negociação não é fácil, mas o Vasco segue muito confiante que vai conseguir contratar o Brian Rodrigues ali. Mesma situação. Jogador vindo com valor fixado com empréstimo de um ano. O Vasco com a obrigação ali de compra, certo? E a informação que chega hoje na parte da manhã é que o Vasco ainda não abriu mão ali da tentativa de contratar o Reinier, tá? Então, essas são as informações aí que a gente passa para vocês. O Vasco tentando aí, na medida do possível, com muito esforço, muita dificuldade, se reforçar para a sequência do ano ali, para a gente, pelo menos, pegar uma competição ali sul-americana.
Então, Vasco muito firme, forte aí nas negociações. Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.